Nós vamos analisar agora duas frases para a gente trabalhar com a relação de sentido entre as palavras. A primeira frase, ou o primeiro período, seria a mulher insatisfeita chegou. Primeira coisa que a gente olha, nós já combinamos, é o verbo. O verbo aí é chegou. Esse verbo, indiscutivelmente, ele é um verbo de ação, não é isso? E depois que a gente acha o verbo, o que a gente tem que fazer? Dividir a frase em dois grupos. O grupo não verbal do grupo verbal. A parte que tem verbo da parte que não tem verbo. O primeiro grupo seria a mulher insatisfeita, o segundo grupo seria chegou. Cada um desses grupos terá uma palavra importante, terá uma palavra central, terá um núcleo. O núcleo do primeiro grupo será indiscutivelmente mulher. Por quê? Primeiro porque pelo nosso bom senso, a gente sabe que fizemos a frase para dizer que a mulher realizou a ação. Então, ele é o núcleo semântico da estrutura. Mas, mais do que isso, você tem de saber que o substantivo é sempre a palavra mais importante da expressão em que ele se encontra. E mulher é um substantivo, dá nome. No segundo grupo, provavelmente, o núcleo é chegou. Não tem nem discussão. Quando você tem um filho único, ele é o mais importante, não é assim? Além do mais, sempre que o verbo indicar uma ação expressa, realizada ou sofrida, não é? Ele vai ser um verbo de ação, um verbo nuclear. Sempre que um verbo for de ação, ele vai ser um verbo significativo, que tem significado e, portanto, ele vai ser o núcleo. Dentro disso aí, nós temos o verbo, ele é a palavra mais importante. Vamos para outra estrutura. Mulher é substantivo, substantivo é sempre núcleo, e depois que eu tiro o núcleo, as outras palavras estão ligadas a ele. Não tem dificuldade. Tanto A quanto insatisfeito especificam mulher, não é assim? Por isso estão ligados a ele. Vamos agora classificar. Eu vou dizer para vocês que A é artigo, mulher é substantivo e insatisfeito é adjetivo. E se a gente puder aproveitar e falar da sintaxe de uma vez, a gente já sabe que mulher é a palavra mais importante, portanto é o núcleo, e tanto A quanto insatisfeito estão juntas do núcleo, portanto são adjuntos adnominais. Se fôssemos trabalhar com sentido, eu diria para vocês que essa frase diz o seguinte: a mulher insatisfeita chegou. Insatisfeita é uma característica inerente da mulher, ela é insatisfeita, isso é permanente. Agora, se a gente pegasse essa outra frase, teríamos uma outra análise. Dentro disso aqui, primeira coisa que a gente deve fazer, dividir a frase. A mulher, o primeiro grupo, a parte não verbal, e chegou insatisfeita, segundo grupo, a parte verbal. A partir daí, nós vamos pegar o núcleo. O núcleo do primeiro grupo, mulher, porque é substantivo. E substantivo é sempre a palavra mais importante do termo em que se encontra. O núcleo do segundo grupo, por enquanto, é o verbo. Verbo de ação. Acabei de dizer para vocês que se o verbo exprimir uma ação, ele é núcleo. Não tem como questionar. A partir daí, mulher é a palavra mais importante. Beleza. Depois que a gente tirou os núcleos, o que nós vamos fazer? Tirando os núcleos, destacando os núcleos, as outras palavras estarão ligadas a ele. Tudo bem que A está ligado à mulher, não tem problema. Acontece que insatisfeita também está ligada à mulher. Pela nossa lógica, o núcleo seria chegou, então o lógico seria insatisfeito estar ligado a chegou, já que ele é a palavra fundamental do segundo grupo. Acontece que insatisfeita não está nem aí, passa por cima do núcleo e se liga lá ao núcleo do sujeito. Ele ignora o núcleo da sua expressão e vai ser escravo do núcleo da expressão anterior. Ou seja, esse insatisfeita, ele é uma característica de mulher. Agora, como que eu soube disso? Pela flexão. Mulher é feminino singular e tanto A quanto insatisfeita estão no feminino singular. Sempre que houver uma harmonia, uma concordância entre duas palavras, é porque elas estão ligadas. A partir daí, eu vou dizer para vocês que insatisfeita é um adjetivo que especifica mulher, não é isso? E que a função dele, dentro dessa estrutura, não é estar junto do nome no sujeito, mas é estar no predicado. Chegando aí, eu vou dizer para vocês o seguinte: insatisfeita é tanto núcleo quanto chegou. Nós vamos aprender lá na frente o predicado verbo nominal, nós vamos dizer que a mulher chegou e estava insatisfeita na hora que chegou, mas isso não é importante para a aula de hoje. O importante é vocês
vocês visualizarem uma coisa. Insatisfeita, embora esteja na parte verbal, não está ligada ao núcleo da parte verbal. Ele passa por cima desse núcleo e se liga ao núcleo lá da parte não verbal. E para que ele possa fazer isso, para que ele tenha essa autonomia, ele tem que ser tão importante quanto o verbo. Ele também tem que ser núcleo. Mas lá na frente vamos aprender que todo predicativo é núcleo. Mas hoje a gente pode ter o bom senso de saber o seguinte: ele tem que ser tão importante quanto chegou para que ele possa passar por cima do chegou e se ligar à mulher. Agora a minha pergunta é: a mulher chegou insatisfeita. Esse insatisfeita não está junto do nome no sujeito, ele está no predicado. Ele exerce outra função. O que eu estou dizendo nessa frase? Que a mulher é sempre insatisfeita ou ela está insatisfeita no momento em que ela realizou a ação? A mulher chegou insatisfeita, ou seja, ela chegou e neste momento ela estava insatisfeita. Em geral, as funções sintáticas podem acarretar, a diferença de função sintática pode acarretar diferença na relação semântica. Traduzindo, a mulher insatisfeita chegou, eu não sei como ela chegou, eu sei que ela é sempre insatisfeita. Agora, a mulher chegou insatisfeita, eu sei que ela está insatisfeita na hora em que ela realizou a ação expressa pelo verbo. O adjunto adnominal lá em cima, ele era uma característica permanente. A mulher insatisfeita sempre é. O predicativo do sujeito, ele é uma característica transitória. Ela não é sempre insatisfeita. Ela está insatisfeita na hora em que ela realizou a ação expressa pelo verbo chegar. Tá bom. A partir daí, eu queria que vocês soubessem que o substantivo, sendo sempre núcleo, pode ter ligado a ele um artigo, um adjetivo, um numeral ou um pronome. Vimos isso lá no primeiro exemplo. Os meus 2 livros preferidos. Os artigos, meu pronome, 2 numeral, preferidos adjetivo. Todas essas palavras, quando se ligam ao substantivo, concordam com ele em gênero e número. Esse é um fundamento do português que tem que carregar para sempre. Toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele. Isso é regra de concordância nominal que nós vamos aprender lá na frente. Se o substantivo for masculino singular, tudo no masculino singular. Se ele for feminino plural, tudo no feminino plural. Além disso aí, nós temos uma classificação dos substantivos. Essa classificação ela não é cobrada com grande peso nos grandes concursos. Existem alguns cargos e alguns concursos que cobram, mas, em geral, isso tem pouco peso no português moderno. O substantivo ele pode ser classificado de 5 maneiras. E uma classificação não exclui a outra. Nós vamos trabalhar aqui, com isso vocês vão entender rapidinho. A primeira divisão seria a divisão do substantivo inconcreto e abstrato. Essa é uma divisão que dá uma discussão ampla. Tem aluno que fala, substantivo concreto é aquele que você pode pegar, abstrato é o que você não pode pegar. Isso é um pouquinho falho. Na verdade, gente, substantivo concreto é aquele que tem existência autônoma, não depende de outro ser para existir. Por exemplo, quando eu falo assim com vocês, mesa existe. Independente se eu acreditar, se eu puder pegar nela ou não, se ela estiver perto de mim ou longe, ela existe. Ela é um substantivo concreto. Agora, se eu falar com você a saudade que eu tenho da minha mesa, a saudade, ela já não tem uma autonomia. Porque o sentimento só existe se tiver alguma pessoa sentindo. Tem um teórico, tem um livro de um teórico que diz o seguinte: os substantivos abstratos, eles têm dependência dos substantivos concretos. Por exemplo, João é concreto. Agora, a tristeza depende do João sentir a tristeza para que exista. A beleza depende que o João seja belo para que ela exista. O substantivo abstrato depende de outro ser para que tenha existência. Daí eu posso dizer para você que beleza, cansaço, prazer, alegria, tudo é abstrato. Mas Deus é concreto. Ah, professora, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, opção sua religiosa. Acontece que você acreditando ou não, Deus existe, ainda que seja para você no mundo da ficção. Fada, existe. Ah, mas eu não acredito, eu nunca vi. Porque você nunca assistiu o filme do Peter Pan. Se você assistir e ligar o filme, você vai ver que a Sininho existe, ainda que no mundo da imaginação. Tem um artifício que os meninos de terceira série
pecado ensinar isso na terceira série. Usam, que é poder desenhar. Isso auxilia, por exemplo, fada, ainda que não exista no mundo real, você tem uma imagem, você vislumbra uma imagem da fada, ela é um substantivo concreto. Agora, a tristeza você não consegue desenhar. Você consegue desenhar um homem triste, mas não é a tristeza em si. Isso auxilia um pouquinho, queridos, na interpretação de texto. Na verdade, substantivo concreto e abstrato, a gente aprende por duas coisas. Por causa do complemento nominal lá na frente e porque essa noção ela nos auxilia em texto. Narração, descrição, dissertação. Se vocês forem trabalhar esses três tipos textuais, narração e descrição são textos concretos. Via de regra, no geral, eles trabalham com uma imagem. Não é assim? Você vai narrar a história do Joãozinho, é uma história concreta. Quando você vai fazer uma dissertação, você já faz um texto abstrato. Porque a dissertação, ela não trabalha especificamente com a miséria que o Joãozinho passa. Não trabalha basicamente com a história do Joãozinho específico, mas trabalha com a miséria de uma forma geral, entende? Por exemplo, eu posso descrever uma favela. Texto concreto. Trabalhei com uma imagem. Agora eu posso, por exemplo, fazer um artigo de opinião sobre a desigualdade social. Já seria um texto abstrato. Porque aí, na verdade, esse artigo de opinião, eu falar da pobreza, da desigualdade, eu estou falando de temas abstratos que dependem de outro ser para existir. Que dependem de outro ser, na verdade, para que tenha uma noção completada.